Aleluia. Vamos orar. Senhor, obrigado por tão grande amor derramado em Cristo Jesus. Obrigado porque a tua misericórdia de fato se renova a cada manhã. Obrigado porque nós somos tocados pela tua fidelidade e pelo teu amor. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor encontre nos nossos corações, corações obedientes, amorosos, corações receptivos à tua boa e doce vontade. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Queridos, nós vamos encerrar hoje o estudo sobre a soberania de Deus, com o que for falado hoje. Então, nós damos por encerrado esse estudo. Pastor Maurício partilhou semana passada, eu estava viajando, ele partilhou sobre a soberania de Deus e a oração. E hoje eu gostaria de pontuar o valor da doutrina da soberania de Deus. Ou seja, vou fazer um resumo de 10 itens que nos mostram o grande valor dessa doutrina nas nossas vidas. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 16 e 17, a palavra de Deus diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, em primeiro lugar, para quê? Para o ensino. É pela doutrina. Ensino é uma palavra que pode ser traduzida por doutrina. Toda doutrina faz com que os crentes, os filhos de Deus, sejam alimentados e edificados. Nós precisamos entender que a doutrina, ou o ensino, é a base da vida prática. Nós não podemos praticar o Evangelho sem nós termos o ensino claro do Evangelho. Senão nós incorremos no que Paulo diz: luto, não como que desferindo golpes no ar. Quando a doutrina não é correta, não é clara dentro de nós, quando o ensino não é claro dentro de nós, nós corremos o risco de termos práticas indevidas na nossa vida, na carreira cristã. Por quê? Porque a doutrina ou o ensino não é claro. Por isso, Satanás, de forma alguma, quer que os filhos de Deus estudem a Escritura e sejam instruídos em toda a doutrina do Senhor, ou na doutrina dos apóstolos, como nos ensina o livro de Atos. Por quê? Porque aquele que conhece pouco corre o risco de fazer muita bobagem. Ou seja, a Escritura, ela em primeiro lugar é útil para o nosso ensino. Por isso o ensino e a doutrina precisa ocupar um papel central na edificação de todo cristão, para que ele saiba como ter a sua vida prática. Quando conhecemos a verdade, nós somos livres. Vocês se lembram o que Jesus ensinou? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Queridos, por que muitos cristãos não são libertos?
Porque muitos cristãos vivem debaixo de ansiedade. Porque muitos cristãos vivem com lares desajustados. Porque muitos cristãos, alguns inclusive, vivem à beira da loucura. Simples. Porque a doutrina e o ensino não são bem estabelecidos dentro de si. A prática só pode vir depois do ensino e da doutrina correta. Olha que interessante. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Começa dizendo que a Escritura é útil para o ensino. E termina dizendo que, para que todo homem seja perfeito e plenamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a obra e a tarefa do cristão só pode vir depois do ensino correto dentro de si. Senão, ele faz bobagem. Ele fala o que não deve, ele entra em áreas que Deus não quer que ele entre, ele tem práticas e gasta tempo com coisas que o Senhor não quer que ele faça. Por isso, o ensino é vital para termos uma vida prática, condizente com aquilo que o Senhor espera de nós. A doutrina, só que por um outro lado, muitas igrejas pecam porque colocam a doutrina de uma forma fria, sem tocarem o coração e sem fazerem com que o coração seja apaixonado pela vontade do Senhor. As pessoas se tornam meros estudiosos da palavra e não um filho submisso que senta aos pés do seu pai para aprender e ser edificado. A doutrina da soberania deve ser o sol em torno do qual todas as outras doutrinas devem circundar. Porque a doutrina da soberania de Deus, ela é vital para nós compreendermos as outras doutrinas da Escritura. A doutrina da obra do Espírito, a doutrina da salvação, a doutrina da oração, a doutrina do evangelismo, de missões. Todas essas doutrinas devem estar centradas, devem orbitar, como os astros orbitam em torno do Sol. As doutrinas devem orbitar em torno de uma doutrina maior, que é a doutrina da soberania de Deus. Queridos, o nosso coração encontra refrigério quando nós compreendemos que Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. É como se, vamos imaginar um colar de pérolas. O que une aquelas pérolas é o fio que de forma invisível passa em torno delas. Queridos, assim deve ser a doutrina da soberania. Ele é o fio que une todas as outras doutrinas. E aí então faz com que tudo tenha clareza diante dos nossos olhos. Quando não temos a convicção da soberania e de que Ele é o Senhor de todas as coisas, o nosso coração fica perdido e nós começamos a fazer coisas que o Senhor não quer que nós façamos. Com certeza isto acontece. A doutrina da soberania cria gratidão na prosperidade. Quando nós somos prósperos e nós entendemos a soberania de Deus, nós sabemos que toda aquela prosperidade se deve a quem? A Deus. Ou seja, gera gratidão em nosso coração e gera paciência na adversidade. Porque quando nós sofremos, nós sabemos que é a mão gentil de Deus que está atrás daquele sofrimento, trabalhando alguma coisa nos nossos corações. Ou seja, a soberania de Deus gera gratidão na prosperidade e gera paciência na adversidade, porque a gente vê a mão dele em todas as coisas. Oferece consolação
na vida presente e oferece segurança na vida futura, porque sabemos que não precisamos temer nada, porque Ele cuida do nosso dia a dia e cuidará do nosso amanhã. Não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. O Papai conhece o tempo e a época de trabalhar o nosso coração em cada coisa que for. Bênçãos virão no futuro. Males virão no futuro. Nenhum de nós sabe o que nos reserva. Mas na soberania dele, na doutrina da soberania, o nosso coração encontra segurança no futuro. Por quê? Porque não importa se for bênção ou se for mal. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, para formar a vida de Cristo em mim e em você. Queridos, deixa isso gritar na sua cabeça. O nosso papai, o nosso Pai Celeste, é justo demais para errar e amoroso demais para nos levar a derramar uma lágrima que seja a mais. Ele é justo demais para errar conosco e amoroso demais para nos levar a derramar uma lágrima a mais do que Ele propôs. Ele sabe a bênção e Ele sabe a adversidade que ainda virá sobre o nosso coração. Qual então é o valor da doutrina da soberania de Deus? Primeiro grande valor: aprofunda a nossa admiração por Deus. Aprofunda a nossa admiração por Deus. Se vocês não quiserem escrever, vocês não precisam, porque essa aula, semana que vem, vai ser entregue digitada para vocês. Certo? Então, o primeiro valor, aprofunda a admiração que a gente tem pelo caráter de Deus. Por quê? Porque mantém os direitos que Deus possui como o Criador de todas as coisas. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Passamos a ter admiração por Deus. 1 Coríntios 8, 6. A palavra diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Queridos, Ele é o Criador. E a Bíblia nos ensina que todas as coisas são para Cristo. Pegue qualquer coisa que você quiser, seja ela boa, seja ela ruim, ela é para Cristo. Deus tem alguma coisa reservada naquela situação. Declara que os direitos de Deus, por que a gente tem admiração? Porque a doutrina da soberania declara que o direito de Deus é como o direito de um oleiro, que pode fazer com o vaso o que bem lhe aprouver. E isso traz descanso ao nosso coração. Apocalipse 4:11. Apocalipse 4:11. Diz assim: tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por tua causa vieram a existir e foram criadas. Na soberania de Deus, tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Ou seja, Ele é um oleiro que faz com o vaso aquilo que bem deseja. Também exibe que na soberania de Deus,
existem muitos mistérios não compreendidos por nós. Muitos mistérios. Por que uma criança adoece? Por que uma criança morre? Coisas incompreendidas na nossa cabeça. Por que pessoas saudáveis, fiéis ao Senhor, de repente, saem da presença do Senhor, pecam e ficam por anos a fio, distantes do Senhor? Queridos, porque um homem fiel a Deus perde o emprego, passa necessidade. Porque pessoas no campo missionário, como eu sei que foi partilhado no domingo passado, sofrem e padecem perseguições. Há mistérios na vontade de Deus. Coisas que nem eu, nem você compreenderemos. Não abra. Deuteronômio 29 nos ensina assim: que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as encobertas pertencem a Deus. Existem coisas que são encobertas e que nós não vamos compreender nem entender. Romanos, capítulo 11, versículo 33 e 34. Romanos 11, 33 e 34. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Queridos, não tentemos compreender todos os caminhos do Senhor, porque alguns caminhos dele nós simplesmente não compreenderemos. Nós passaremos por ele, nós suportaremos ele, nós seremos tocados pelo Senhor nele, visitados pelo Senhor, mas o entendimento virá muito tempo mais tarde, ou talvez apenas um dia na eternidade. Porque existem coisas que são inescrutáveis. Vejam como é curioso a sabedoria de Deus. Deus é infinito em santidade. Em contrapartida, ele permitiu que o mal entrasse no mundo. Como é que nós entendemos isso? Por que que um Deus 3 vezes santo permitiu que o mal entrasse no mundo? Ele permitiu, sendo santo. Uma coisa que só a eternidade vai nos responder. Por que que Deus, sendo possuidor de todo o poder, ele mantém todo o poder na mão dele, a Bíblia diz isso, ele é o Todo-Poderoso. Por que que o Todo-Poderoso permitiu que o diabo lhe fizesse guerra por todos esses anos? É um mistério que nós não compreenderemos. Por que que um Deus que contém todo o amor que contém, não poupou o seu próprio filho, antes o entregou à morte por mim e por você? Queridos, são mistérios que nós não compreendemos. O fato é o seguinte: ele sabe o que faz. Amém? Atos, capítulo 15, versículo 18. Atos 15, 18. Nós temos admiração pelo caráter divino, porque a soberania de Deus
revela que a vontade de Deus, ela é irreversível e é a melhor coisa para nós. Atos 15, 18. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. O que Ele faz hoje foi conhecido dele de quando? Dos séculos. Vejam Apocalipse 13, versículo 8. Por isso nós precisamos adorá-lo. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando nós compreendemos que Cristo foi morto desde a fundação do mundo, nós compreendemos que Deus tem um plano eterno. Ele pensou em mim e em você antes da fundação do mundo. O segundo valor da doutrina da soberania de Deus é que nos mostra que é o firme alicerce de toda verdadeira religião. Ou seja, a verdadeira religião, ela é centrada na soberania de Deus, na vontade de Deus. Não há progresso espiritual enquanto não houver o reconhecimento de que Deus é supremo. Se nós buscarmos a Deus, se eu e você buscarmos a Deus por qualquer motivo que não seja fazer a vontade dEle, isso reflete uma busca egoísta e errada. Se eu e você o buscarmos por qualquer motivo que não seja fazer a vontade dEle, isso revela, queridos, que nós estamos sendo egoístas, porque estamos buscando a nossa vontade e não a dEle. A oração que Jesus ensinou diz o quê? Pai nosso que estais no céu. O que mais? A primeira oração que Jesus ora fala do Pai e diz que a vontade dele precisa ser feita. Queridos, se eu e você o buscarmos por qualquer coisa que não a vontade dele, nós incorremos em egoísmo. Uma das últimas orações que Jesus faz diante dos seus discípulos, ele está, apesar que diante em termos, porque os três estavam dormindo, né? Ele ora e diz: Pai, passa de mim este cálice. Jesus estava sendo egoísta, pedindo a vontade dele? Não! Como um filho, nós precisamos colocar ao nosso Pai os nossos desejos. Mas nós só podemos concluir toda a oração da maneira pela qual Jesus concluiu. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Queridos, Jesus teve uma linha perfeita ao longo das Escrituras. Ele ensinou a doutrina da oração no Sermão do Monte, e ele continuou, ele viveu esta doutrina ao longo de toda a sua vida. Pai, seja feita a tua vontade. Passa este cálice, mas seja feita a tua vontade. Precisamos compreender que os filhos de Deus são chamados não para fazerem a sua própria vontade, mas para fazerem a vontade daqueles que o arregimentou e os chamou para compreenderem e entenderem o que Deus Pai tem para eles. João, capítulo 4, versículo 34. João 4, 34. Diz assim: Disse-lhes Jesus: a minha comida
consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E realizar a sua obra. Ou seja, a comida de Jesus, ou seja, o elemento básico de Jesus era o quê? Fazer a vontade de Deus. Queridos, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por mais insensata que seja, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ô Jason, dá para jogar aquela frase? Essa frase nós vamos ver num outro item, mas deixa eu jogar ela para os irmãos aqui. O mal que ele abençoa é nosso bem. Mal no sentido de sofrimento. O mal que ele abençoa é nosso bem. E o bem que ele não abençoa é o nosso mal. Se for a eterna vontade de Deus, tudo é certo, por mais errado que pareça. Se for a eterna vontade de Deus, tudo é certo, por mais errado que pareça. Por quê? Porque a vontade dele é a melhor coisa que existe. Queridos, Ló, quando olhou a campina do Jordão, ele viu uma bênção. Nossa, é terra bem regada. Meus rebanhos vão multiplicar. Só que, queridos, era um bem que Deus não tinha abençoado. Ló terminou a vida dele de que jeito? Com a esposa virando uma estátua de sal e com os seus 2 filhos, as 2 filhas, coabitando com ele depois de terem dado uma bebedeira nele. O mal que ele abençoa é o nosso bem. E o bem que ele não abençoa é o nosso mal. Se for da eterna vontade de Deus, tudo é certo, por mais errado que pareça. Obrigado, Jason. Terceiro valor dessa doutrina. Eu vou pular, porque eu não partilhei com vocês a soberania de Deus e a salvação. Então eu prefiro também pular este valor. O terceiro valor é que repudia a salvação pelas obras e reforça a salvação pela graça. Mas como esse item não foi dado, eu prefiro pular este item. Quarto valor desta doutrina: leva a minha e a sua vida a nos humilharmos profundamente diante de Deus. A doutrina da soberania de Deus é uma poderosa arma contra o orgulho humano. Porque ele é o oleiro e nós somos o barro. Que valor nós temos? Nós temos o valor do pó. Porque nós somos pó. Mas ele é o Criador de todas as coisas. Ensina, essa doutrina da soberania, ensina que Deus Pai inicia e completa a obra de salvação. Que o Senhor nos restaura, nos sustenta e nos mantém firmes até o fim da carreira. Queridos, olhem que interessante, quando Moisés está conversando com o Senhor, Êxodo 5, deixa eu confirmar se é Êxodo 5. Êxodo 6. Vejam se não precisa nos levar a nos humilharmos. Êxodo 6, 2. A palavra de Deus diz assim: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Olha que interessante.
Ele apareceu como Todo-Poderoso, mas não apareceu como o Senhor. Mas ele se revela a Moisés e aos filhos de Israel como o Senhor, o soberano. Agora, olha a descrição no versículo 5. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel que sou o Senhor, ou seja, o soberano. E aí veja o que ele vai fazer. Vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei com braço estendido e com manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Queridos, aonde entra o homem? Diante do Senhor, o homem não entra. Vejam, vos tirarei, vos livrarei, vos resgatarei, tornar-vos-ei o meu povo, vos levarei e vos darei a possessão. Ele, gentilmente e amorosamente, faz todas estas coisas por mim e por você. Ou seja, quando nós olhamos a doutrina, o ensino da soberania de Deus, o nosso coração se humilha diante dele, sabendo que tudo provém da mão dele. E aí nós encontramos descanso. Quando entendemos que somos pó e que nada podemos que não seja em Cristo, então nós proclamaremos o que o salmista diz. Abre no Salmo 87, 7. Salmo 87, 7. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão o quê? Todas as minhas fontes são em... Da onde tudo procede? Dele. 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 Aleluia. Quando entendemos a soberania, nós o buscamos, porque todas as nossas fontes estão nele, ou são ele. Salmo 115, versículo 1. Quando nos humilhamos, nós proclamamos isto: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Queridos, Deus é soberano. E Ele nos toca para nos humilharmos diante dEle. Quinto valor da doutrina da soberania. A doutrina da soberania confere um senso de profunda confiança em Deus. O povo de Deus é um povo que descansa, porque sabe que é Deus quem peleja por eles, na soberania deles. Uma hora nós precisamos estudar o livro de Hebreus, quando Hebreus nos ensina que o povo entrou no descanso de Deus. Quando nós entendemos que Ele é o Senhor, nós entramos no descanso dEle. Porque sabemos que é Ele quem faz o que deve ser feito. Nosso Deus é infinito em poder,
Portanto, vejam o Salmo 118, versículo 6. Versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o homem, se o Senhor está conosco? Quando nós cremos na soberania, e nós temos confiança, nós dizemos, nós proclamamos em alto e bom som: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Veja versículo 7, 8 e 9. O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Queridos, não coloquemos a nossa segurança nos homens ou nos príncipes, nos poderosos. Coloquemos a nossa confiança no Todo-Poderoso, porque Ele faz o que o homem diz que não é possível fazer. Ele chama à existência as coisas que não existem. Ele faz o impossível, e o homem, seja quem quer que for, na área que for, o homem só pode fazer o possível. Mas aleluia, o Senhor, o Todo-Poderoso, o soberano sobre toda a criação, Ele sim é o Deus do impossível, é o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Portanto, nós proclamamos em alta voz: o Senhor está comigo, não temerei. Amém? Que mais? Veja Salmo 56. Nosso Deus é infinito em poder. Versículo 3. Nosso Deus é infinito em poder, portanto, em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Não apenas isso, um salmo que a gente cita para as crianças, muito comum, Salmo 4, não precisam abrir, Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ele pode todas as coisas, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ou seja, o quinto valor dessa doutrina, confere a nós um profundo senso de segurança, de confiança. O sexto valor da doutrina da soberania, essa doutrina oferece consolação na tristeza. A doutrina da soberania é rica em consolação e paz. Como somos felizes por sabermos que Deus está em todo o lugar. Quem de nós não é consolado por saber que o Todo-Poderoso está ali, diante de nós? Salmo 139. Qual é a angústia que você vive? Se você crer na soberania, você será consolado na sua tristeza. Salmo 139, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, a tristeza, a angústia, o sofrimento me encobre, e eu sou tomado por aquilo e eu não consigo reagir.
a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Queridos, se nós estamos em júbilo, ou se nós estamos em profunda angústia, isso não faz diferença para Deus, porque Ele nos assiste numa e noutra situação da mesma forma. Então a doutrina da soberania confere a mim e a você consolação. Imagine você, se nós sofrêssemos uma perseguição e muitos de nós fôssemos presos. Queridos, esse texto não iria nos consolar? Ele está em todo lugar. Ele conhece tudo. Se eu e você dependêssemos da opinião de um juiz apenas para fazer ou não uma determinada coisa conosco, melhor é confiar no Senhor do que buscar refúgio em príncipes. Queridos, nós somos consolados na nossa tristeza e no nosso sofrimento quando nós entendemos que o Senhor está atrás das situações que nós vivemos. Somos queixosos porque não confiamos nele. Eu e você somos queixosos porque não confiamos nele. Porque se confiássemos, nós encontraríamos descanso, profundo descanso. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3. Paulo está falando com os irmãos de Tessalônica. Vejam o que é que ele diz. Vamos começar no versículo 1. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-me bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com as minhas ou com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Paulo estava sofrendo e ele vira e diz assim: queridos, não se inquietem, porque o meu sofrimento já havia sido predito para vocês que aconteceria. Não se inquietem. Deus está atrás das minhas algemas. Deus está atrás do meu sofrimento e da minha tribulação. Deus está atrás das minhas angústias. Quando nós entendemos isso plenamente, nós encontramos descanso. Profundo descanso. Porque sabemos que a mão dele está ali. Deus só determina o que é bom. Deus só determina o que é bom. Porque Deus é amor. Ele é sábio demais para errar. E amoroso demais para provocar lágrimas desnecessárias. Coisa linda. Ele é sábio demais para errar e amoroso demais para provocar lágrimas desnecessárias em mim e em você. Que descanso saber que os nossos dias estão diante dele. Queridos, qual é o último grande inimigo a ser vencido? A morte. É o último grande inimigo a ser vencido. Diante dela, Jesus angustiou. Diante dela,
Jesus angustiou, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. Nos ensina em Marcos, capítulo 14. A morte é o último grande inimigo. Só que precisamos entender que a doença e a morte marcham sob as ordens de Deus Pai. A doença e a morte marcham sobre as ordens de Deus Pai. Jó, capítulo 14, versículo 5. Jó 14, 5. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Olha que lindo. Os meses nossos estão contados diante de Deus. Tu ao homem puseste limite, além dos quais não passará. Que descanso saber que os nossos dias estão diante do nosso Senhor. Sétimo valor da doutrina da soberania: produz um espírito de resignação. Nós abrimos mão, porque a vontade dele é a melhor coisa para nós. Esta doutrina é um dos grandes segredos da paz e da felicidade do cristão. Não pode ser uma aquiescência fatalista. Sabe aquele espírito quieto que diz assim, vai acontecer mesmo? Vai acontecer. Quem faz isso é o preguiçoso. Aliás, eu achei um versículo que é bem contemporâneo para os empresários, viu? Porque os empresários costumam dizer que tem que matar um leão por dia. E Provérbios diz, nos exortando ao vigor, diz assim, que o preguiçoso diz que não vai sair porque há um leão lá fora. Então não tem desculpa. Nós temos que sair e matar o leão. Nós temos que sair e enfrentar os leões que nós temos que matar diariamente. Não pode ser uma passividade. Não vou fazer nada porque tudo provém dele. É uma obra a 4 mãos depois da salvação. Todo ensino produz obra. Todo ensino produz obra. Vocês se lembram do texto que nós começamos? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, em primeiro lugar, para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa, ou seja, toda doutrina, todo ensino, é para que nós sejamos habilitados a toda boa obra. Nós não podemos cair no fatalismo. O ensino da soberania é para que sejamos homens e mulheres atuantes na obra de Deus. Ou seja, não é uma aquiescência fatalista, pois nós fomos exortados a experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não abram. Salmo 40, versículo 8, a Bíblia diz assim: agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. A Bíblia nos ensina em João 6, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Se o pai trabalha, de que jeito é o filho? Trabalhador, é óbvio, porque o filho, de acordo com João 8, faz tudo aquilo que vê o pai fazer. Ou seja, quando entendemos que Deus governa trabalhando,
nós, os seus filhos, descansamos trabalhando. Descansamos na direção e na orientação dele, fazendo tudo aquilo que ele pede para nós fazermos. Nós precisamos ter a atitude de Davi ao fugir de Absalão. 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. Davi está fugindo de Absalão. E olha a postura que Davi toma diante da vontade de Deus. Então disse o rei a Zadoque: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos de Deus, ele me fará voltar para lá, e me deixará ver a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Queridos, um homem resignado, que buscava o quê? A vontade de Deus. E daí? Vamos buscar a vontade dele ou vamos insistir na nossa? Vamos aprender a aguçar os nossos ouvidos para ouvirmos a voz do nosso Pai, ou insistiremos como crianças mimadas, fazendo a sua própria vontade e buscando o seu próprio desejo? O mal que ele abençoa é nosso bem, e o bem que ele não abençoa é o nosso mal. Se for a eterna vontade de Deus, tudo é certo, por mais errado que pareça. 8º motivo para a soberania de Deus: evoca um cântico de louvor e de adoração. Queridos, eu sou obrigado a reconhecer o seguinte: à medida, ao longo dos anos, e à medida que eu fui me deparando com o ensino da soberania de Deus e da graça de Deus, queridos, o meu louvor se tornou mais profundo. Eu reconheço isso dentro da minha vida. O meu louvor e a minha adoração se tornaram mais profundos. Por quê? Porque eu sou pó. Eu sou pó. Veja uma das coisas que eu digo para mim mesmo: por que fui escolhido? Ou por que fui salvo? Ou por que no meio dos meus irmãos eu fui obedecer e eles não? Porque eu tive acesso ao Evangelho cedo e eles ainda não tiveram da forma que eu tive. Queridos, isso nos obriga a pôr o joelho no chão e adorá-lo. Porque tantas pessoas ao nosso redor não o conhecem, não o compreendem, não o entendem, e a nós foi permitido conhecê-lo, entendê-lo, adorá-lo, estar próximo do Altíssimo. Queridos, eu tenho que prestar adoração, eu tenho que prestar um louvor, quando eu entendo a soberania e a graça dele. Quando entendemos a graça dele, nós adoramos, porque fica uma pergunta na nossa mente: por que eu fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões em Cristo, nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Queridos, onde eu e você estaríamos se não fosse a bênção do Senhor, se não fosse o cuidado do Senhor? Alguns de nós não estaríamos vivos. Alguns de nós estaríamos separados, alguns de nós estariam na imoralidade, alguns de nós com uma família destruída, alguns de nós talvez mortos por uma doença, por um pecado, por uma insensatez. O fato é que estamos onde estamos, abençoados pelo Senhor, porque Ele se tornou um Pai amoroso que toca em mim e em você. Amém? Essa doutrina produz louvor, produz adoração, produz um coração profundo e terno diante do Senhor, sabendo que tudo provém da mão dEle.
pois o amor dele excede o entendimento. Excede o nosso entendimento. Vejam Efésios 3,19. Efésios 3,19 nos diz assim. Só um instante que roubaram o Efésios da minha Bíblia. Não é só eu que... As Bíblias estão com defeito, digamos assim, né? Versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você quer ser tomado pelo Senhor? Na plenitude do Senhor? Você quer isso? Compreenda o amor dele. Quando entendemos o amor dele, que excede o nosso entendimento, nós estamos plenos da vida e da pessoa dele. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse comentário eu nunca tinha pensado. Mas o Pink, ele faz um comentário dizendo assim, o versículo não diz, alegrai-vos sempre no Salvador. O versículo diz o quê? Alegrai-vos sempre no... Quem é que move as situações atrás de nós, na frente de nós e dos nossos lados? O Senhor. Ou seja, independente da circunstância, nossa alegria está nele. A alegria não está na circunstância. A alegria do cristão não está na circunstância, está no Senhor, naquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Nono valor desta doutrina. Ela garante o triunfo final do mal, do bem... Deleta. Garante o triunfo final do bem sobre o mal. Ou seja, a Bíblia nos ensina em Números que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que não cumpra aquilo que falou. Ele prometeu que haverá um dia, aleluia, em que não haverá morte, não haverá doença, não haverá pecado. Um dia seremos perfeitos, um dia o conheceremos, tanto quanto nós somos conhecidos por ele. Queridos, a doutrina da soberania nos exorta a nos prendermos no fato de que um dia o bem triunfará sobre o mal e Deus Pai reinará sobre os seus filhos. Amém? O 10º valor. Essa doutrina oferece um lugar de descanso ao nosso coração. Deus é infinito em poder, sabedoria e bondade. A glória dele não é em ser o Altíssimo. A glória de Deus não é em ser o Altíssimo. Mas a glória dele é em ter se humilhado para morrer numa cruz por mim e por você. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Amém? Encontramos descanso. Queridos, agradeço aos irmãos essas 12 ou 13 semanas aí, que o Senhor nos fortaleça na compreensão de quem Ele é. Amém? 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 Amém?